Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos mais uma nova série do canal Despertar de Consciência com o título Será que o cristão precisa guardar o sábado? Gente, Bem, eu logo vou lhe mostrar uma coisa. Nesta parte 1, eu vou estar utilizando como fonte a Bíblia King James atualizada. Essa aqui, só que eu vou usá-la de formato de aplicativo para facilitar as nossas consultas dos textos. Muito bem, a primeira parte vai ser só de consulta mesmo, de estudo. Se o cristão precisa guardar o sábado, vamos raciocinar a base das escrituras, gente, para a gente não cair nas lábias de alguns por aí. Não vou dizer nem os nomes dos grupos, né? Mas são grupos cristãos aí que para convencer você a guardar o sábado, eles se utilizam-se de textos isolados do Novo Testamento, fazem uma gambiarra intelectual em cima, né? Não estudam de forma neutra, mas estudam de forma para pescar pessoas no aquário alheio, gente. Pois sabemos que hoje, nos nossos dias, em pleno século XXI, nós temos aí cerca de 300 denominações cristãs no Brasil e no mundo inteiro que guardam o sábado. Você sabia disso? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que anteriormente tinha o posto de exclusividade, perdeu o posto. Muita gente começou a fundar denominações que tem lá os sinais da igreja remanescente, que guarda o testemunho de Jesus, que guarda os mandamentos, e que o dragão cirou-se com a mulher, etc, né? Os adventistas, eles gostam de aplicar esse texto isolado de Apocalipse para si mesmo, mas quando vamos observar, existe, um montão de igreja que é remanescente, gente. Então, para você não cair na lábia de 171 dessas denominações, eu vou ter que obrigatoriamente fazer um vídeo se o cristão precisa guardar o sábado. Mas vou fazer de uma forma transparente, correto? Bem clara para que não haja distorções por parte de ninguém. E textos especiais, onde vamos usar o raciocínio. Você vai raciocinar comigo o porquê Paulo não guardava o sábado, o que Paulo foi fazer na sinagoga no sábado, né? Porque os adventistas, eles gostam de falar assim: Paulo frequentava a sinagoga no sábado, mas não contam o resto da história, né? E nas partes 2, 3, 4, 5, eu vou colocar alguns vídeos, né, de supostos rabinos judaicos falando sobre o assunto, né? Se cristão precisa guardar o sábado ou não, né, gente? Vamos expor aqui nesta série os dois lados da história, claro. E eu convido você calorosamente a acompanhar esta série comigo, claro, se você tiver a mente aberta, um coração aberto para acompanhar da parte 1 em diante e juntos a chegarmos a conclusões que antes não havíamos chegado. Aí, quando for você fizer parte de um grupo aí onde tem uma galera adventista aí e eles quiserem aplicar o golpe do sábado em cima de você, você já vai estar vacinado contra as astutas ciladas dos adventistas, gente? Então, antes da gente começar este vídeo de estudo, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Quer conhecer sobre o assunto?
Então, vem comigo e solta a vinhetinha. E vamos começar aqui nosso estudo sobre a guarda do sábado, né? Para os cristãos, no caso, se é obrigatório, se não é obrigatório. É justamente para você se auto-vacinar, para você refutar aqueles chatos daquele grupo lá que fica enchendo o saco para você guardar certos dias com coisas sagradas, né? Vamos lá. Não obrigatório para os cristãos. Vamos entender aqui por que não é obrigatório para os cristãos a guarda do sábado. E isso no ponto de vista cristão, tá? Vamos lá aqui entender. Jesus, que era judeu, sobre a lei, observava o sábado, assim como a palavra de Deus, não dos fariseus, mandava. Sabia que era lícito fazer coisas excelentes no sábado. Mateus 12:12. Todavia, as inspiradas escrituras sagradas declaram que Cristo é o fim da lei, né? O fim da lei, é o fim da lei, né? Isso aqui é um ponto de vista cristão, tá, gente? Não é uma verdade absoluta. Mas é só para você entender como funciona no Novo Testamento, né? Aqui temos Romanos 10:4. O que resulta em os cristãos estarem exonerados da lei, né? Romanos 7:6. Nem Jesus nem os seus discípulos faziam uma distinção entre as leis chamadas morais e cerimoniais. Isso aqui de lei moral e cerimonial, tá, gente? Isso aqui é invenção cristã, tá? Isso aqui não existe no Torá. Vamos ver aqui. Citavam outras partes da lei, bem como os 10 mandamentos, e consideravam toda a lei de igual obrigação para os que estavam sobre ela. Mateus 5:21-48, 22:37-40, Romanos 13:8-10, Tiago 2:10, né? Recomendo que você anote esses textos para conferir, né? As Escrituras declaram especificamente que o sacrifício de Cristo aboliu a lei de mandamentos consistindo em decretos, e que Deus apagou o documento manuscrito que era contra nós, que consistia em decretos, e ele o tirou do caminho por pregá-lo na estaca de tortura. O que foi abolido, apagado e tirado do caminho era a inteira lei mosaica, baseada em Efésios 2:13-15, com Colossenses 2:13-14. Por conseguinte, o inteiro sistema de sábados, quer dias, quer anos, junto com o restante da lei, foi terminado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Isto explica por que os cristãos podem considerar um dia como todos os outros, quer seja um sábado, quer seja outro dia, sem temerem ser julgados por outrem, né? Aí, tá vendo? Romanos 14:4-6 com Colossenses 2:16. Paulo fez a seguinte declaração a respeito daqueles que escrupulosamente observavam dias e meses e épocas e anos. Temo por vós que de algum modo eu tenha labutado em vão com respeito a vós. Gálatas 4:10-11. Depois da morte de Jesus, seus apóstolos nunca ordenaram a guarda do sábado. Isso aqui é uma verdade, gente. Você nunca vê lá Paulo fazendo palestra. Olha, lembra do sábado, lembra do sábado. Você não tem isso aí, né? Não tem uma ordenação, né? O sábado não foi incluído como requisito cristão, no caso Atos 15:28-29. Nem mais tarde, vamos até abrir esse texto aqui, ó, pra gente conferir lá se tem lá um requisito para ser cristão, né? Atos 15:28. E está aí, Atos capítulo
15, verso 28 em diante. Mas olha o tema aqui, ó. A questão sobre a guarda da lei. Mas vamos pegar diretamente o 28. Mas se você o quiser, leia tudo ou leia só em partes. É mais para resumir. 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. Não é pareceu bem à igreja. Pareceu bem para a crença pessoal. É pareceu bem ao Espírito Santo. Olha lá, quer ser espiritual? Você cristão? Obedeça o Espírito Santo. E a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Cadê a guarda do sábado aqui? O Espírito Santo não lembrou do sábado, porque pareceu bem ao Espírito Santo não lembrar ninguém de guardar sábado, né? E agora, adventistas, né? Ou igrejas que guardam sábado, defensores desse dia. Como é que fica agora a situação? Né? Pareceu bem ao Espírito Santo não lembrar de eles guardar o sábado. Lá no concílio, né? Rapaz, é o que... Olha lá, o concílio chega a uma decisão. Leia tudo, gente, sem medo de ser feliz. Leia tudo. E tal. Pareceu bem ao quê? Ao Espírito Santo. Acabou. Se a pessoa for além do Espírito Santo, é herege. Anticristo. Né? Porque está impondo algo que o Espírito Santo não colocou. Se o Espírito Santo quisesse que os pessoal lembrasse de guardar o sábado, ele colocaria a listinha aqui. Não tem sábado. Cadê? Não tem. Não tem. Não tem. E continuando a nossa leitura. Tampouco instituíram eles um novo sábado, ou dia do Senhor, embora Jesus fosse ressuscitado no dia, agora chamado domingo. Em parte alguma indica a Bíblia que este dia seja a sua ressurreição, que devesse ser comemorado como um novo sábado ou de outro modo. Aqui já quebra aquela questão, né, de muitos cristãos afirmarem: porque Jesus ressuscita no domingo, então devemos guardar o domingo. Não, aqui não tem nada, o mandamento. Olha, gente, guarde domingo, tá, gente? Não tem nada. Isso é apenas crença pessoal, né? Alguns têm recorrido a 1 Coríntios 16:2 e Atos capítulo 20, verso 7, como base para a observância do domingo, como um sábado. No entanto, o primeiro texto apenas indica que Paulo instruiu os cristãos no sentido de que, no primeiro dia da semana, pusessem de lado certa quantia nos seus lares para os irmãos necessitados em Jerusalém. O dinheiro não devia ser entregue no seu lugar de reunião, né? Como acontece nas igrejas, né? No domingo. Mas devia ser guardado até a chegada de Paulo. Quanto ao último texto, era apenas lógico que Paulo se reunisse com os irmãos em Troade no primeiro dia da semana, visto que partia logo do dia seguinte. A base do precedente torna-se evidente que a guarda literal de dias e anos sabáticos não era parte do cristianismo do primeiro século. Foi só em 321 da Era Comum que Constantino decretou que o domingo, em latim dies solis, dia do sol, antigo título associado com a astrologia e a adoração do sol, não sabbatum, sábado, ou dies domini, dia do Senhor, fosse o dia de descanso de todos, exceto os lavradores. Entrada de descanso de Deus, segundo Gênesis capítulo 2, verso 2 ao 3, depois do sexto dia,
ou período criativo, Deus passou a repousar no sétimo dia, parando suas obras criativas com respeito à terra, conforme descritas no capítulo 1 de Gênesis. O apóstolo Paulo mostra em Hebreus capítulos 3 e 4 que os judeus no ermo deixaram de entrar no descanso ou no sábado de Deus por sua desobediência e falta de fé. Hebreus capítulo 3, 18, 19, Salmo 95, 7 ao 11, Números 14, 28 e 35. Aqueles que realmente entraram na terra da promessa sob Josué tiveram um descanso, mas não o pleno descanso a ser usufruído sobre o Messias. Era apenas típico, uma sombra da realidade. Josué capítulo 21, verso 44, Hebreus 4, 8 e 10, 1. No entanto, Paulo explica: resta um descanso sabático para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 9. Aqueles que são obedientes e exercem fé em Cristo usufruem assim um descanso sabático das suas próprias obras, obras por meio das quais anteriormente procuravam mostrar-se justos. Veja Romanos capítulo 10, verso 3. Vamos ver lá Romanos 10, 3. Romanos capítulo 10, verso 3, com o título Paulo suplica a Israel que creia. Verso 3. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, né? Paulo mostra assim que o sábado ou descanso de Deus ainda continuava nos seus dias e que os cristãos entravam nele, indicando que o dia de descanso de Deus é de milhares de anos. Leia Hebreus capítulo 4, verso 3, 6 e 10. Senhor do sábado. Enquanto na terra, Jesus Cristo chamou a si mesmo de Senhor do sábado, Mateus 12, 8. O sábado literal, que se destinava a aliviar os israelitas da sua labuta, era sombra das coisas vindouras, mas a realidade pertence a Cristo, Colossenses 2, 16 e 17. Relacionado com essas coisas vindouras, há um sábado do qual Jesus há de ser o Senhor. Como Senhor dos senhores, Cristo governará por toda a terra por 1000 anos, diz Apocalipse capítulo 19, 16 e 26. Durante seu ministério terrestre, Jesus realizou algumas das suas mais notáveis obras milagrosas no sábado. Evidentemente, isto mostra que tipo de alívio ele trará ao soerguer a humanidade para a perfeição espiritual e física durante o seu vindouro governo milenar, o qual será assim como um período de descanso sabático para a terra e a humanidade, segundo Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 4. É isso aí, gente. Deram para entender mais ou menos aí? Ficou claro? Se quiserem fazer alguma pergunta, deixe nos comentários, por gentileza, né? Então, aqui, de acordo com o nosso estudo que estudamos hoje, né? Mostramos aí que não é obrigatório para os cristãos. E lembre-se muito bem desse texto aqui, né? Para quem quer dar um checkmate nos sabatistas aí, né? Leia lá o tal do Atos, capítulo, verso 15. Pareceu bem ao Espírito Santo, gente. Checkmate aqui, ó lá, ó. Tá vendo? O sábado não foi incluído como requisito cristão em Atos, capítulo 15, verso 28 e 29.
Leia tudo, pareceu bem ao Espírito Santo. Se o sábado fosse importante para o Espírito Santo, ele colocaria lá no requisito. Não colocou, não é obrigatório para cristãos, ok? Até a próxima. Fui.